Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos lá, vamos dar início a mais uma aulinha de história, sétimo ano, professor Pedro. Dar continuidade aí a um conteúdo que a gente viu na aula anterior, né? A gente falou sobre Renascimento e o quanto isso contribuiu também com as inovações tecnológicas que vão nos beneficiar no futuro, né? A gente está colhendo os frutos dessas inovações tecnológicas que serviram de base e agora vão evoluindo até chegar nos dias atuais, beleza? Então, quero dizer, galera, que é um prazer estar falando com vocês novamente e, claro, mais uma vez, online, né? Vocês aí assistindo no YouTube. Então, significa que o quê? Eu estou falando daqui, vocês estão assistindo daí e as distâncias entre nós estão sendo encurtadas. Estão sendo encurtadas. Embora estejamos longe, as distâncias estão mais curtas, porque embora eu esteja aqui, vocês podem me ver. Então, a gente está relativamente perto. Então, isso é um encurtamento da distância do tempo atual. Só que isso significa que é uma evolução de processos que vieram acontecendo anteriormente. Então, o encurtamento das distâncias entre as pessoas, entre as nações, elas aconteciam de outra forma, né? E o pioneirismo disso aí, isso começou de uma forma peculiar, através das grandes navegações. Estamos falando das grandes navegações, né? Então, as populações saíam de um lugar de barco, de caravela, e iam em direção a outro lugar. Então, relativamente, a distância entre esse lugar e o outro lugar, ela está mais curta. E ela surge no intuito com vários intuitos, na verdade. Seja de comércio, seja de troca cultural, enfim, das mais diversas formas, beleza? Então, as grandes navegações, elas são a base para o encurtamento de distâncias que futuramente seria conhecido como globalização, beleza? Que a gente vai estudar lá na frente, não agora, beleza? Então, vamos lá. As grandes navegações, elas surgem com esse objetivo, como eu falei. Então, para a gente entender as grandes navegações, é primeiramente importante a gente compreender o comércio entre a Ásia e a Europa, beleza? Que antigamente era praticado através da terra. Através da terra, as pessoas saíam da Europa em direção à Ásia e elas, assim, passavam por uma faixa de terra que dividia um continente do outro e quando chegava lá, nesse continente, aliás, o continente era africano, né? Saía da Europa, passava pela África, depois rumava para a Ásia, beleza? Então passava justamente por uma pequena faixa de terra que existia aí, beleza? Então, tinha essa faixa de terra. Então, ela servia de travessia. Com o tempo, houve um povo, conhecido como otomano, que passou a dominar essa região, conhecida como Constantinopla. Então, quando esse povo chegou nessa região de Constantinopla, eles dominaram e passaram a cobrar várias e várias taxas altíssimas sobre as populações que passavam pelaquela faixa ali de terra conhecida como Constantinopla, beleza? Então, anteriormente a isso, pessoal, as pessoas sempre praticavam as trocas comerciais. Então, esse comércio acontecia da seguinte forma. A Índia era o centro das especiarias. Os europeus, eles saíam da Europa em direção à Ásia justamente para buscar especiarias, que eram temperos, condimentos, dos mais diversos tipos, beleza? Então eles saem da Europa em direção à Ásia justamente para procurar esses condimentos. Então eles têm que passar pela África justamente por Constantinopla anteriormente. Só que quando os otomanos tomam conta de Constantinopla, eles passam a cobrar várias tarifas alfandegárias que vão dificultar muito a vida dos europeus. E por causar essa dificuldade da vida dos europeus, eles passam a não ter tanto lucro quanto teriam se não tivessem essas taxas alfandegárias. Então os europeus, eles passam a traçar novas estratégias para chegar nas Índias. E eles pensam, a gente tem uma cultura das embarcações, então a gente pode não mais passar pela faixa de terra conhecida como Constantinopla. A gente pode utilizar a embarcação para chegar de outra forma na Ásia, para buscar as especiarias. Então é aí que começam agora as grandes navegações. O investimento no conhecimento científico na área de ciências náuticas que vai permitir o desenvolvimento dos barcos,
das máquinas de navegação. E quando acontece esse desenvolvimento, eles passam agora a sair de um continente em direção ao outro. Isso foi muito difícil no começo, porque tinha que atravessar o continente africano todinho. Imagina você atravessar um continente para poder chegar no outro, né? Tinha um estreito, uma parte conhecida como Cabo do Bojador, que era um lugar que acho que umas 20 embarcações naufragaram tentando passar por esse lugar. Então teve um cara que ele conseguiu contornar mais indo ao além-mar, beleza? Ao além-mar. Eles pegaram mais o alto mar, uma parte onde o mar era mais agressivo, arriscaram e conseguiram passar. Então houve o pioneirismo na travessia desse lugar. E o país pioneiro nas grandes navegações foi o povo português. O povo português. Então, esse fenômeno é conhecido como pioneirismo português nas grandes navegações. Os portugueses, eles pegam os barcos e saem em direção às Índias. Pessoal, você pode dizer, mas é fácil pegar um barco e ir em direção às Índias. Mas, pessoal, ninguém antes tinha navegado nesses mares. Esse mar era considerado muito perigoso. Não só por conta das grandes ondas, os maremotos, enfim. Não somente por isso, mas também pelas crenças que as pessoas tinham. Porque acreditava-se que se a pessoa fosse muito para o além-mar, para muito longe da costa, esse território marítimo, essa parte marítima, ela seria mal assombrada, porque era uma parte onde tinha muito fogo, estava lá pegando fogo, e tinham muitos monstros marinhos que iriam devorar qualquer um que fosse passar por lá. Então, os portugueses, eles enfrentaram todas essas crenças, enfrentaram todas elas e foram em direção às Índias. Eles conseguiram contornar o continente africano e chegar à região onde hoje é a Índia e trazer muitas e muitas especiarias. Eles chegaram também, pessoal, numa região lá do continente africano conhecida como Celta. E ao chegar nessa cidade de Celta, eles chegaram lá, dominaram. E quando eles souberam que nessa cidade de Celta e próximo a ela tinha ouro, eles começaram agora a fazer planos de colonização para a extração desses minerais. E quando eles voltaram para Portugal, eles já trouxeram cerca de 200 pessoas escravizadas para fazerem tudo que eles quisessem lá na Europa, beleza? Então, a partir desse pioneirismo português, o Portugal foi o primeiro país a descobrir um caminho marítimo para as Índias, né? Então, essa descoberta de caminhos novos para as Índias só foi possível justamente por conta das tecnologias náuticas que Portugal tinha investido com o passar do tempo, beleza? Então, esse é um dos motivos pelo pioneirismo português na chegada às Índias, beleza? Então, é claro, Portugal, ele descobre o caminho das Índias. Então, ele vai lá, traz muitas e muitas especiarias lá das Índias, e muitos países passam a olhar assim, Portugal está enriquecendo, está ganhando muito dinheiro com o comércio de especiarias, está vendendo muita pimenta, muito tempero, muito isso, muito aquilo, inclusive agora novos escravos, então a gente também tem que se aproveitar disso daí. Então outros países agora eles passam a entrar nesse jogo, eles passam a entrar no jogo e seguir as rotas marítimas conhecidas por Portugal, inaugurados por Portugal, eles passam a conhecer essas rotas e passam a ir também em direção às Índias. E um desses povos também são os espanhóis, que são, depois dos portugueses, são os próximos a entrar nesse jogo aí de colonização e rumo às Índias, beleza? Então, os espanhóis entram no jogo e começam a disputar essas rotas marítimas. Aí começa aí, pessoal, um conflito muito grande entre Portugal, porque Portugal descobriu. Ele queria perder a supremacia sobre o território descoberto? Não queria. Então, Portugal e Espanha passam a disputar muito esse poder, passam a disputar muito esse jogo aí territorial. Então, o Papa, ele faz o seguinte, ele pega o mapa mundi e diz, metade a leste é de Portugal e metade a oeste é da Espanha. Então, ele dividiu o mundo, o mapa mundi, para dois países. Não considerou que nessas terras existiam populações nativas, existiam indígenas, existiam populações locais. Tanto é que a colonização de Portugal e da Espanha em muitos lugares não deu certo justamente porque a população local, os nativos, não permitiram que essas populações se estabelecessem nos locais, beleza? Então, memorizem isso.
que esse tratado de Tordesilhas é justamente essa divisão para Portugal e para a Espanha. Então, por exemplo, essa parte aqui de roxo, aqui, a tantas léguas de Cabo Verde, fica a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. À direita está Portugal e à direita território que pode ser colonizado pela Espanha. Então, essa linha é conhecida como Tratado de Tordesilhas. Coisa que as populações nativas não concordaram e muito menos as outras nações europeias também não concordaram com isso aí. Então, começaram aí muitas disputas territoriais e muitos conflitos armados também, beleza? Então, essas grandes navegações tiveram inúmeras consequências sobre a população local que era colonizada, como também do contato e a diplomacia entre Portugal e Espanha, juntamente com outros países. Então, ocasionou várias e várias guerras, que era de Portugal e Espanha contra outros países que queriam também ter a supremacia sobre a terra conquistada, e também muito extermínio de povos conquistados. Vocês sabem, por exemplo, que o território onde hoje é o Brasil, ele foi colonizado primeiramente pelos portugueses. Então os portugueses, quando chegam aqui, as tribos que eram contrárias ao regime imposto por eles eram exterminadas. Então você pode ver que isso é uma característica da ocupação dessas nações sobre os povos nativos dos lugares. Então houve também muita troca cultural. Por exemplo, quando o português chega no Brasil, ele aprende muito dos costumes dos indígenas, dos povos indígenas. Os povos indígenas também absorvem muito da cultura europeia. Então vão acontecendo essas trocas culturais e dentre outras transformações, dentre outras consequências das grandes navegações. Beleza? Então, o primeiro motivo das grandes navegações foi o quê? A conquista de territórios para comércio, né? Então, os portugueses e outras nações iam até as Índias buscar especiarias para vender em outros locais, para ganhar dinheiro em cima disso. Então, vai ocasionar o quê? Uma política de mercado, conhecida como mercantilismo. Mercantilismo, a política de mercado, né? Tudo é para o lucro, todas as especiarias são para o lucro. Aí, primeiramente, era o quê? As especiarias. Depois evoluiu ou regrediu, depende do ponto de vista, para o comércio de escravos, para o comércio de metais preciosos. Tudo isso era direcionado para o mercado visando o lucro. Então isso era conhecido como mercantilismo. E o mercantilismo, ele se apresentava de diversas formas, começando pelo metalismo, que era a crença nos metais preciosos, o ouro, a prata, o bronze, estanho, salgema. Independente de qual fosse o metal precioso, significava que aquele metal aumentaria a riqueza de quem o possuísse. Protecionismo, que era outra característica do mercantilismo, que é a cobrança de taxas alfandegárias sobre os produtos vindos do estrangeiro e reduzir os impostos dos produtos nacionais. O que isso significa? Que, vamos supor que Portugal, por exemplo, quem fosse de Portugal e fosse vender dentro de Portugal, não teria uma taxa alfandegária grande. Mas quem fosse de outros lugares e quisesse vender dentro de Portugal, teria que pagar uma taxa altíssima. Então isso favoreceu o quê? O comércio interno e o desenvolvimento da economia local. E a balança comercial favorável, né? Que os governos eles acreditavam que o total de dinheiro arrecadado com as exportações das mercadorias deveria ser maior do que o total de dinheiro com a empresa com a compra de produtos estrangeiros. Ou seja, a balança comercial favorável é o querer que o que eu venda saia mais caro do que aquilo que eu compro de outros locais. Então tudo isso facilitou o desenvolvimento do mercantilismo europeu, beleza? É o que futuramente vai servir de base para a Revolução Industrial e o desenvolvimento e consolidação do que a gente conhece como capitalismo. Não que a gente conhece totalmente agora, mas que a gente vai conhecer bem futuramente nas futuras aulas, beleza? Então, pessoal, todas essas potências portuguesas, espanholas, holandesas, inglesas, elas passam a colonizar várias terras. Por exemplo, Portugal colonizou o Brasil, Espanha colonizou parte da América Central, a Inglaterra colonizou a América do Norte e por aí vai. Então, todas essas metrópoles que chegavam nos locais e colonizavam, elas instituíam o quê? Uma coisa chamada pacto colonial, que é o seguinte: a metrópole
ela coloniza um lugar, esse lugar só vai poder ter trocas comerciais com a sua metrópole. Ou seja, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, o Brasil ele só devia vender, só era permitido vender os seus produtos para Portugal e comprar produtos de Portugal também. E era proibido comprar, sem dúvida alguma, produtos de outras empresas, que no caso eram outras nações e outras metrópoles e outras colônias, beleza? Então, isso é o pacto colonial que é característico também das grandes navegações, beleza, galera? Então, sobre o assunto de hoje, sobre as grandes navegações, o assunto não é muito extenso e a gente finaliza por aqui, beleza? Até a próxima aula, galera. Iniciaremos o próximo módulo, tá certo? Valeu!